Existem muitas pessoas que não sentem nem um pouquinho de medo de filmes de terror. Isso provavelmente porque os filmes de terror têm um padrão definido e as histórias são todas semelhantes. Na maioria das vezes, são sempre repetidas e bem previsíveis. Muitas pessoas, logo de início, já sabem que tudo não se passa de uma história de fantasia com coisas que não acontecem geralmente na vida real. Não há demônios ou fantasmas no mundo real. E embora existam assassinos em série com motosserras, as chances de encontrá-los na vida real são muito pequenas. Isto é um alívio, é claro. Olá, pessoal! Às vezes encontramos coisas muito mais assustadoras do que a ficção na vida real. Algumas dessas histórias são realmente inquietantes e assustadoras. E é claro, as pessoas que mais fazem este tipo de descobertas são os arqueólogos. Em nosso canal, vamos mostrar algumas dessas descobertas a vocês. Por favor, não assista este vídeo se você é uma criança ou se tiver algum tipo de problema cardíaco. Então, vamos começar. O coração no túmulo. Alguns costumes antigos podem fazer as pessoas dos dias de hoje se sentirem um pouco incomodadas. Mesmo em sociedades civilizadas altamente desenvolvidas e sofisticadas, como a Europa do século XVII, tais atos eram às vezes praticados. Em 1956, uma mulher da nobreza chamada Louise de Coengo foi enterrada na França. Em seu túmulo, uma coisa assustadora também foi colocada junto. Era um pingente com um coração humano real em seu interior. O coração pertencia a um homem chamado Tossian Perrien, um cavaleiro de Breflac, que era na verdade o marido de Louise. De acordo com os registros antigos, Louise permaneceu viva por 7 anos após a morte de seu marido. Talvez durante todo esse tempo, Louise tenha carregado o coração de seu marido em um pingente. Esta não é a única história deste tipo. É sabido entre arqueólogos que vários casos similares foram encontrados no mesmo período. Curiosamente, todos esses casos ocorreram dentre milionários e aristocratas da época. Este costume de que quando uma pessoa de um casal deixa este mundo, o outro arranca seu coração e se agarra a ele até sua própria morte, pode nos parecer bárbaro no século XXI. Mas devemos admitir que há algo de romântico nele. Vocês não acham? Pedra da Fome. Em 2018, o nível da água do rio Elba, que corre através da República Tcheca e da Alemanha, caiu significativamente. Graças a isso, os estudiosos puderam descobrir grandes quantidades de artefatos arqueológicos que haviam sido enterrados no fundo durante séculos. Alguns destes causaram arrepios em todos. Por exemplo, um tipo de pedra chamada Pedra da Fome, com uma espécie de advertência inscrita. O maior número de pedras da fome foi encontrado na cidade tcheca de Děčín. Elas datam do século XVII e as inscrições são escritas em alemão e tcheco, porque os dois povos viviam juntos na região naquela época. Algumas delas possuem palavras de maldição. Por exemplo, nós gritamos, a seu tempo também gritarás. Por que as pessoas da época criaram essas coisas perturbadoras? A resposta é simples. Isto não foi uma maldição ou algo parecido, mas um aviso para as gerações futuras. Naquele tempo, as secas muitas vezes causavam a ruína das colheitas, levando à fome. Não apenas isso, mas durante as secas severas, os rios começaram a secar, dificultando até mesmo o transporte de alimentos para áreas distantes do mar. Com a secagem dos rios, grandes navios de carga certamente encalhariam. E por isso que as pedras da fome eram na verdade uma espécie de alerta. A rocha era colocada na corrente de um rio que estava com pouca água durante um ano de seca. Quando a seca terminava e o nível do rio voltava ao normal, e elas afundavam e sumiam na água. Mas isso fazia com que as pessoas soubessem o que fazer quando a seca recomeçasse alguns anos depois. Se o nível de água do rio se tornasse baixo e esta pedra da fome reaparecesse, isso significava que a situação estava piorando. Isso significava que deveriam ser tomadas medidas de emergência. O homem mais azarado do mundo. Em 2018, os estudiosos de uma escavação em Pompeia descobriram os restos de um homem que parece ter tido um notável azar.
Quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção em 1979, ninguém podia dizer que alguém na cidade arruinada teve algum tipo de sorte, mas o azar deste homem foi particularmente notável. Este homem aparentemente conseguiu escapar da erupção inicial e da onda piroclástica. Então, tragicamente, enquanto o homem tentava fugir desesperadamente por sua vida, uma grande rocha vulcânica da erupção caiu sobre sua cabeça. Que baita falta de sorte, não é mesmo? No futuro, quando sua vida parecer uma série de fracassos, lembre-se deste antigo habitante pompeiano. A mão de Deus e sua história. Desde os tempos antigos até a Idade Média, as Ilhas Britânicas foram palco de muitas batalhas ferozes. Você pode ter ouvido falar das invasões anglo-saxônicas, dos ataques vikings e da conquista normanda de Guilherme o Conquistador, mas há outras páginas sangrentas na história britânica. Um exemplo é a Batalha dos Romanos na Escócia. No início do século III, o povo da Grã-Bretanha, sob o domínio romano, foi encurralado pelos ataques bárbaros da Escócia, então conhecida como Caledônia. Então o próprio imperador romano Septímio Severus entrou em batalha para punir os caledônios. Os historiadores romanos também notaram a incrível crueldade demonstrada pelo imperador e seus soldados. Aparentemente, eles procuraram eliminar qualquer ameaça ao Império Romano, eliminando completamente quaisquer tribos rebeldes. Em 2018, os pesquisadores descobriram artefatos desse período terrível. Dentre estes, um braço de bronze que foi confundido com um braço real quando foi descoberto. Dê uma olhada nesta foto com seus próprios olhos. Este é um instrumento de culto ao deus Júpiter Doliqueno, que tem suas origens na região oriental do Império Romano, ao qual os soldados supostamente adoravam. Isso por si só é assustador, mas é ainda mais assustador pensar sobre todas as coisas que aconteceram no local onde foi encontrado. As pessoas que deixaram este artefato estavam cometendo um genocídio de proporções assustadoras. O sarcófago negro do Egito. Se tentamos rever o ano de 2018, veremos que foi um ano abundante com muitas descobertas assustadoras. No mesmo ano em que o desafortunado habitante de Pompeia e a mão de Deus foram encontrados, um estranho sarcófago antigo, que não era aberto há milhares de anos, também foi descoberto. Esta descoberta foi feita em Alexandria. O momento da escavação parece a abertura de um filme de terror. O sarcófago tinha uma forma muito incomum e o cheiro era muito forte. Os arqueólogos foram forçados a usar máscaras de proteção, caso contrário não poderiam sequer trabalhar. Muitas pessoas, meio que brincando, disseram que o misterioso sarcófago continha algo antigo e maligno que poderia ser liberado. Os arqueólogos também tinham suas preocupações, mas é claro que não eram contra algo antigo e maligno, mas contra bactérias e vírus. Os corpos enterrados nestes caixões de granito preto tinham o potencial de causar riscos biológicos. Felizmente, tudo correu bem. O sarcófago foi aberto com sucesso e os restos mortais de 2 homens e uma mulher foram encontrados. Eram provavelmente sacerdotes de alta patente a serviço de deuses egípcios, como Osíris e outros. No entanto, este achado ainda é inegavelmente assustador. Ossos humanos em raízes de árvores. Os ossos humanos podem ser encontrados em lugares inesperados. Por exemplo, as raízes de uma árvore que caiu durante uma tempestade. Esta é uma história que aconteceu na Irlanda há alguns anos, e os estudiosos não podiam acreditar no que os seus olhos viam no início. Aparentemente, as raízes da árvore estavam enroladas em um emaranhado ao redor do cadáver. Devido a isso, quando a árvore caiu, o esqueleto foi cortado em 2. A metade inferior do corpo permaneceu no buraco sob as raízes de onde foi arrancado, enquanto a metade superior foi jogada para a superfície. Uma descoberta um tanto quanto grotesca, mas um exame mais atento revelou que os restos humanos pertenciam a um jovem de 20 anos que viveu por volta do século XI ou XII. A causa da tragédia que lhe tirou a vida é desconhecida. Também é igualmente desconhecido porque seu corpo estava emaranhado nas raízes de uma faia. Será que o acusado foi enterrado na base de uma árvore para esconder seu crime? Embora esta não seja uma má maneira de começar um romance de mistério, é um pouco decepcionante pensar que nunca saberemos quem é o suposto infrator. Ufa, isso foi assustador. Neste vídeo, apresentamos algumas coisas assustadoras e estamos chegando ao fim.
Obrigado por nos assistir. Esperamos que tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo nas redes sociais. Continuaremos a fazer vídeos interessantes com descobertas surpreendentes, misteriosas e assustadoras. Então é isso, por hoje é só. Nos vemos novamente em breve. Até mais!